Antes disso, nesse intervalo, assim na véspera, ele se encontrou de forma secreta com o ministro Gilmar Mendes. E essa conversa, para mim, é uma conversa muito suspeita, porque dali para cá ele saiu com uma estratégia equivocadíssima que acabou complicando a situação, tanto do PL como do Alexandre de Moraes. E o próprio Carlos, né, o engenheiro aí, né, ficou no meio dessa briga, desse imbróglio, tá certo? Então vamos lá. Agora nós vamos ouvir o Alexandre de Moraes falando na condição de testemunha, porque ele, aquilo que eu te falei, ele é parte do processo. Ele está envolvido até o pescoço em todos esses trâmites que estão sendo colocados, onde esses réus estão sendo julgados. Por isso que a condição dele como relator e como juiz é delicadíssima, porque quando ele fala, ele também fala como testemunha. E testemunha não pode mentir. E testemunha é vulnerável. É mais vulnerável do que o réu. Porque o réu, no caso de defender-se, ele pode mentir, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si, certo? Mas a testemunha não. A testemunha ela está lá sob juramento, ela não pode mentir. Então, ele na condição de testemunha, embora ele diga que ele não é testemunha, mas se você se coloca como parte do processo, você é testemunha. E é você, Alexandre de Moraes, que vai falar que é parte do processo nessa fala, e é nessa fala que você se compromete. Vamos ver? Informação essa, e também é importante relembrar, desinformação que não foi irrelevante, porque parte dela, e depois eu vou narrar aqui os elementos probatórios detalhadamente, parte dela serviu para tentar incitar parcela do eleitorado contra a justiça eleitoral ao dizer que havia problema nas urnas eletrônicas. Coincidentemente, havia problema em 47% das urnas eletrônicas, onde um candidato teve menos voto. Nas outras urnas eletrônicas, tá tudo bem. No momento em que eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinei o aditamento da petição, pedindo, então, se pedir anulação da eleição presidencial, que também houvesse anulação das eleições proporcionais, aí não, a urna estava boa para deputados, senadores, governadores e deputados estaduais. Não estava boa para presidente da República. Bum! Hein? Vocês entenderam o que ele acabou de falar? Você viu o que ele acabou de falar? Você prestou atenção no que ele acabou de falar? Bem, cata os neurônios que estão no chão aí, põe na cabeça e vamos trabalhar nisso aí. Ele foi procurado por um partido político. E o partido político chegou para ele e falou assim: tem problema nas urnas eletrônicas. Está aqui, ó. Deu problema, deu errado. Tem essa merda aqui. Ele mesmo falando na condição de deputado, de presidente do TSE. E aí, o que eu faço? Tem esse problema aí, vocês acharam um problema. O que eu faço? Aí, o Valdemar da Costa Neto, depois de conversar com o Gilmar Mendes, não sei se foi influência do Gilmar Mendes, ele falou: não, anula só o segundo turno e mantém o primeiro turno. Hein? E o Brasil parou depois disso. O que o Alexandre de Moraes tinha que fazer? Na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Chega um técnico, um homem sério, um engenheiro do ITA, que foi um dos fundadores das urnas eletrônicas, conhecedor a fundo do projeto. Chega para ele e fala: está aqui um relatório que mostra que tem fragilidade
e deu errado o processo eleitoral. Está aqui, ó. Aqui o Bolsonaro ganha, aqui o Lula ganha. Tem uma merda acontecendo aqui. O que você vai fazer? Ele não vou fazer nada, não vou anular não. Vou mandar continuar. Vai valer as duas. Prevaricou! O ministro prevaricou. Ele teria que ter anulado as duas eleições, porque a urna do primeiro turno foi a urna usada no segundo turno. E na condição de ministro do TSE, ao tomar conhecimento que tinham ali uma irregularidade que comprometeu o resultado, o que ele teria que fazer? Ele teria que ter anulado tudo. E não anulou. E ainda deu uma multa no PL. Estão entendendo? Então ele ali, vamos voltar aqui, vocês vão ver ele falando. Vocês vão ver ele falando. Porque ele é testemunha nesse caso. Ele é parte do processo. E ele quer se colocar como relator. Por isso que o Fux fica alertando, olha, rapaz, sai daí, vai tomar lugar, rapaz. Você está se comprometendo, cada vez que você fala como testemunha também. Porque você é parte do processo. Olha ele falando. Repare isso de novo. Informação essa, e também é importante relembrar, desinformação que não foi relevante, porque parte dela, e depois eu vou narrar aqui os elementos probatórios detalhadamente, parte dela serviu para tentar incitar parcela do eleitorado contra a justiça eleitoral ao dizer que havia problema nas urnas eletrônicas. Coincidentemente, havia problema em 47% das urnas eletrônicas, onde um candidato teve menos voto. Nas outras urnas eletrônicas, tá tudo bem. No momento em que eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinei o aditamento da petição, pedindo, então, se pedir anulação da eleição presidencial, que também houvesse anulação das eleições proporcionais, aí não, a urna estava boa para deputados, senadores, governadores e deputados estaduais. Não estava boa para presidente da República. Tá vendo? Não estava boa para ninguém. Se deu problema, deu problema. Anula a eleição. Você, na condição de presidente do TSE, teria que ter anulado essa eleição. Então você prevaricou, Alexandre de Moraes. E aí, você colocando essa fala aí no meio de um processo, você comprova que você deixou esse documento claro aí, ó, esse áudio seu, vocal, você falando nos autos, que você foi comunicado que deu problema nas urnas eletrônicas, que deu problema no processo eleitoral, que não dá para dizer quem ganhou, porque o ganhador foi o Bolsonaro, no outro modelo foi o presidente Lula, e aí você pega e passa borracha em cima disso e coloca cabresto no pessoal e fala, não quero saber. Então você está prevaricando, você prevaricou, e o Brasil parou depois desse dia. O Brasil parou até hoje. Estamos no dia 7 de maio de 2025, quase 2 anos e meio. O Brasil está parado, nós estamos agarrados nesse processo até hoje, por causa dessa prevaricação que você fez. Foi apresentado para você uma falha no processo eleitoral e você ignorou e passou o trator por cima. Tá certo? Então, só para ilustrar um pouquinho sobre isso, sobre a credibilidade dessa apresentação do documento enfático, que mostra que sim, teve problema, só esse trechozinho aqui, ó. Trata-se de técnicos de inteligência. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. E
eles de fato acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. Em muitas urnas, os votos, após 17 horas, ultrapassam os 50% do total de votos. Então vamos ficar só com esse trecho aí. Você viu o Carlos Rocha, o engenheiro, falando que era o homem que fez, né, a auditoria na urna, nos dados. Você viu o ministro Barroso, quando presidente do TSE, falando que esses documentos, que são os logs das urnas, que funcionam como a caixa preta da urna eletrônica, que registra todos os dados, quando que votou, que hora que votou, o primeiro, o último. E falou no final que esses dados são disponibilizados para os partidos políticos. E isso aconteceu dentro da lei, dentro do que prega o processo eleitoral, que vocês mesmos participam. E aí o homem faz uma avaliação, descobre essa irregularidade, essa inconsistência, em que metade das urnas o Bolsonaro ganha, metade das urnas o Lula ganha, e aí você vai e ignora isso, e não cancela as eleições. Então você prevaricou diante de uma falha, de uma manipulação que foi apresentada para você, de falha no processo eleitoral, você, como presidente do TSE, prevaricou. E por causa dessa prevaricação sua, tudo o que aconteceu depois é responsabilidade sua. Por quê? Porque você se omitiu na hora mais importante, anular-se o primeiro e o segundo turno. Na condição de presidente do TSE, recebendo uma denúncia de que houve irregularidade, não diria fraude, mas não funcionou direito, não deu para dizer quem ganhou, porque numa um ganhou, na outra o outro ganhou, você não fez isso. E aí você se perdeu nessa hora. E dali para frente o Brasil deixou de ser essa coisa que a gente costumava dizer, né? O Brasil de todos os brasileiros. Então, eu quero que você, como membro da CC, vocês que são membros aí, que estão participando com a gente há muito tempo, né? Ajude a gente a resolver esse problema, pacificar a nação brasileira, entendeu? Porque, olha, aí eu vou fazer um parênteses rapidinho aqui sobre o Flávio Dino, que está ali como ministro. O Flávio Dino, cara, precisava botar a mão na consciência, né, Flávio Dino? Você está muito exposto, Flávio Dino, porque a gente tem, isso rola no WhatsApp do Brasil inteiro, tá certo? Você, quando era rapaz novo, era candidato lá no Maranhão, você perdeu, né? E você denunciou essa fraude na urna eletrônica. Você falou que isso. Tem depoimento seu, dando entrevista para a rádio, para a televisão, parece imagem sua, você falando que você foi vítima disso. E depois você se deixou esse mecanismo te engolir e colocar você dentro desse sistema. E é por isso que você está aí. E agora você está aí, tem a solução no problema. Agora, vamos resolver isso? Vamos resolver isso, cara. Na época você tinha boas intenções, cara. Você descobriu, você foi na rádio, foi na imprensa, foi na justiça, você botou a boca no trombone, parece que ninguém te ouviu. Aí você falou, bom, tá vendo? Eu fiz a minha parte, denunciei. Não adiantou nada? A turma te engoliu, agora você está aí como ministro, em função desse problema da urna eletrônica. Agora, já que você chegou aí, entendeu? Pensa no seu passado, e nessa exposição que você está tendo aí, né, nas redes sociais, porque o seu passado não está abandonado, a turma tem as suas informações, entendeu? Põe a mão na consciência dessa turma aí e fala para eles, ó, bom, não dá mais para segurar, explode o coração, tá certo? Então tá bom, fique com Deus. Está aqui nossa chave Pix, JP Notícias.